Se você falha em planejar, você está planejando falhar. Esta é uma frase atribuída a Benjamin Franklin que escancara a realidade daqueles que não possuem o hábito do planejamento. E quando o assunto é dinheiro, posso afirmar com convicção que a falta de planejamento é uma grande produtora de pobreza, escassez e problemas financeiros. Não estou dizendo que todos que possuem dificuldades financeiras é por causa do não planejamento. Não é isso. O que estou dizendo é que a falta de planejamento conduz a dificuldades financeiras. Sem planejamento, o insucesso é o mais provável. Isso não é simplesmente algo que eu concluí ou que Benjamin Franklin afirmou. Isso é uma verdade atestada pela Bíblia Sagrada. A Bíblia, Palavra de Deus, esse livro escrito há tanto tempo atrás que vive empoeirado em algumas casas por aí, possui poderosos ensinamentos sobre planejamento financeiro. Então, se você não possui o hábito de se planejar financeiramente, ou conhece alguém que não se planeja, ou mesmo sente que precisa melhorar seu planejamento, você está no lugar certo. Vem comigo e conheça os impactantes ensinamentos bíblicos sobre planejamento financeiro. Aqui veremos o porquê precisamos nos planejar, o que precisamos planejar, os benefícios do planejamento e os cuidados que precisamos ter para vivermos de forma mais plena e próspera. Olá, tudo na paz? Se você não me conhece, prazer. Me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se este assunto é do seu interesse, então considere se inscrever neste canal e me seguir lá no Instagram. É só procurar por @VamosProsperar. Se você tem grandes planos financeiros, como adquirir a casa própria, ou se aposentar antes do tempo, ou fazer uma viagem, ou abrir um negócio próprio, pagar os estudos dos seus filhos, dar uma vida mais digna a seus pais, entre outros, não tem como fugir. Você precisa se planejar financeiramente. A menos que você seja um dos poucos bilionários do mundo, você precisará se planejar para conquistar grandes objetivos financeiros. Jesus, ao revelar profundas verdades do Evangelho, disse o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Lucas 14:28. Ao dizer isso, o mestre estava deixando claro que aceitar a verdade do Evangelho exige planejamento. Da mesma forma como o planejamento financeiro é preciso para realizar grandes projetos. Este é um bom momento para uma autoanálise. Então, se ajeite no sofá, fique confortável e traga à memória seus maiores sonhos financeiros. Quais são seus objetivos? Casa própria? Carro? Ou conquistar a independência financeira? Independentemente de qual seja, você precisa pensar antes de agir. Lembrando que isso está em Provérbios 19:2. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Ou seja, você precisa se planejar. Afinal, o dinheiro é um recurso finito. Se não o direcionarmos para as coisas que realmente fazem sentido em nossas vidas, se não o direcionarmos para o que de fato satisfaz, o dinheiro escorrerá por nossas mãos sem ao menos percebermos. Sobre isso, a Bíblia questiona: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías 55:2. Orçamento é a ferramenta do planejamento. Sendo direto, afirmo: o planejamento nas finanças acontece por meio de orçamentos. Eu sei que muitos simplesmente odeiam fazer orçamentos, que só de ouvirem essa palavra já torcem o nariz. Mas eu preciso dizer a real. E a real é que se você deseja ter uma vida financeira realmente próspera, você precisa fazer e seguir orçamentos. Um dos versículos financeiros que mais gosto está em Provérbios 21:5. Ele diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ora, todos querem ter fartura. Todos desejam uma condição onde o dinheiro, ou melhor dizendo, a falta de dinheiro, não seja um empecilho. Sim, todos querem fartura, mas poucos fazem planos, e menos ainda são os que fazem planos bem elaborados, como Provérbios 21:5 recomenda. Bem, mas se você
É um dos poucos que desejam fazer planos, e planos bem elaborados, você precisa saber algumas coisas que a Bíblia diz que seu orçamento precisa ter. Planeje o gasto com familiares. 1 Timóteo 5,8 diz: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Às vezes o óbvio parece não ser tão óbvio assim. Você precisa se planejar para cuidar de sua família. Isso significa que é importante que seu orçamento considere gastos com filhos e cônjuge. Se seus pais precisam de auxílio, também é importante considerá-los. Planeje gastos com impostos. Seu planejamento financeiro também deve considerar o sócio-governo. Você precisa planejar gastos com impostos. Confira Romanos 13:7. Portanto, dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Pelo fato de geralmente não serem uma despesa mensal, vários impostos são desconsiderados nos orçamentos das famílias. Ou seja, muitos nem se lembram de impostos como IPVA, IPTU, imposto de renda, entre outros. Assim, são pegos de surpresa e não conseguem pagá-los. Sim, a Bíblia já alertava da existência do sócio-governo e que devemos nos preparar para ele. Então, considere os impostos em seu orçamento. E a melhor forma de fazer isso é ter um orçamento que leve em conta vários meses do ano. Se possível, um orçamento que considere todos os meses do ano, e não apenas o mês corrente. Pense bem, em janeiro, é provável que você tenha que pagar impostos, que não precisará pagar em setembro. Logo, seu orçamento de janeiro deve ser diferente de setembro. Bom, se você deseja saber como fazer um orçamento anual, continue comigo, pois no final irei te mostrar a ferramenta que eu uso para fazer meus orçamentos anuais. Planeje poupar. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios 10:5. Ouça atentamente o que vou dizer, mas ouça mesmo. Amigo e amiga, adquirir o hábito de poupar foi, sem dúvida, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Não é exagero. Antigamente, eu vivia sempre apertado, sempre uma luta a cada fim de mês. Nessa época, eu pensava, isso vai mudar quando eu receber mais dinheiro. Então, eu me esforçava, melhorava minha formação acadêmica e me dedicava no trabalho e recebia aumentos salariais. Mas, mesmo recebendo mais, sempre estava apertado financeiramente e sem dinheiro. Afinal, eu não poupava nada. Tudo que eu recebia, gastava. Todo o aumento salarial que eu tinha, eu tratava de comprometê-lo. Seja com a prestação de cargo, com a compra de um eletrônico ou mesmo com o auxílio de um ente querido. É evidente que essas coisas não são proibidas na Bíblia, pelo contrário. Todavia, devemos nos atentar para que nossos gastos não aumentem na mesma proporção que nossa renda aumenta. Sobre isso, a Bíblia já dizia: quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. Eclesiastes 5:11. Em resumo, se você quer prosperar, poupe, pois quem poupa tem. Planeje investir o dinheiro poupado. Poupar dinheiro é bom, mas o que é bom pode ficar melhor. E o que é melhor é multiplicar o dinheiro poupado por meio dos investimentos. Sobre isso, a Bíblia diz em Eclesiastes 11:1: Atire o pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Amigo e amiga, se você deseja ter uma vida mais próspera, é importante, muito importante, aprender a investir. Então, aprenda a investir. Busque aprender como investir na renda fixa, no Tesouro Direto, em CDBs, LCIs e LCAs. Saiba como investir na renda variável, em ações e em fundos de investimento imobiliários. E, se possível, aprenda a investir também no exterior e assim proteger seu patrimônio contra possíveis desmandos do governo brasileiro. Hoje, é muito fácil investir em outros países que possuem maior segurança fiscal. Diversificação é fundamental nos investimentos, e a Bíblia já tinha alertado sobre a importância da diversificação. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra.
Eclesiastes 11, 1 e 2. Então, em seu orçamento, planeje poupar e investir parte do dinheiro que Cristo coloca em suas mãos. Mas não se limite a isso. Planeje também contribuir com a obra de Deus. Planeje contribuir com a obra de Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Honrar significa reverenciar, glorificar e tratar com respeito. Honrar o Senhor com a nossa renda significa destinar parte de nossos recursos de forma exclusiva à sua obra. Se você é dizimista, o que eu recomendo que seja, antes mesmo de pagar suas contas, priorize Deus separando seu dízimo. É ofertante? Já separe uma oferta ao receber seu salário. Quer ser um doador generoso? Então, ao receber, já reserve uma parte para doar aos que precisam. Talvez algum necessitado que te pedir algo ou para uma instituição de caridade. Lembre-se das palavras de Cristo: há maior felicidade em dar do que em receber. Planeje o futuro dos seus filhos. Respeito quem pensa que não deve deixar nada e que seus filhos devem conquistar tudo com suas próprias mãos. Mas não penso que essa seja a visão mais alinhada aos princípios bíblicos. Pelo contrário, ao meu ver, essa é uma visão até mesmo bem egoísta. Em minha humilde análise, pensar assim é pensar: tudo que Deus me concedeu é só para mim. Nesse sentido, Provérbios 13, 22 diz: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. É claro que a maior herança que um pai pode deixar a seus filhos é uma vida de amor, respeito e obediência a Deus. Todavia, isso não impede que uma herança financeira também seja dada. Infelizmente, alguns não se importam com isso. Partem desse mundo e deixam um rastro de problemas financeiros. Inclusive, é comum encontrarmos famílias que se afundam em dificuldades financeiras quando um de seus membros chega a óbito. Sendo prático, você pode e deve considerar o futuro de seus filhos em seu planejamento financeiro, deixando casas para eles, investimentos, talvez um seguro de vida, um negócio, uma profissão e até mesmo já preparando um testamento para evitar conflitos entre herdeiros. Avalie os riscos em seu planejamento. Se as riquezas se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. Eclesiastes 5,14. Quanto mais aprendemos sobre finanças, investimentos e empreendedorismo, mais vamos nos conscientizando dos riscos envolvidos. Sim, tudo tem risco. Estar vivo é um risco. Investir também possui seus riscos. Alguns me dizem: me indique um investimento livre de risco. Eu respondo: não existe investimento sem risco. Ora, o futuro pertence a Deus. Logo, não tem como determinar o que acontecerá no futuro. O futuro pertence a Deus. Mas, se não existe investimento livre de risco e nós precisamos investir para prosperar, é importante minimizarmos os riscos. Como fazemos isso? Fazemos isso por meio da diversificação. Grave bem essa palavra: diversificação. Com ela em mente, pense em suas finanças e me diga: suas fontes de renda estão diversificadas? Você tem recebimentos de mais de um lugar ou só recebe de um único emprego? Não quero ser vendedor de sustos, mas se você tem renda de apenas um lugar, você está em risco. Observe que empresas, órgãos públicos e empregos não são vitalícios. Repito, não são vitalícios. Então, busque ter mais de uma fonte de renda. Assim, se uma for mal, a outra ainda existirá. O mesmo vale para seus investimentos, como eu já disse antes. Não concentre todo o seu patrimônio num único investimento. Diversifique, invista em tesouro direto, CDBs, ações e fundos de investimento imobiliário. Busque também investir em outros países e assim, se algo acontecer no Brasil, você ainda terá patrimônio em outro país. E ainda, se possível, busque também investir em criptomoedas. Dessa forma, você aumenta ainda mais sua proteção contra ações autoritárias de governantes de vários países do mundo contra seu patrimônio. Consagre seu planejamento ao Senhor.
Depois de entender que planejar é preciso, de que o orçamento é a sua ferramenta para planejar, de que é preciso se planejar com gastos familiares, gastos com impostos, planejar poupar, planejar investir, planejar contribuir com a obra de Deus, planejar o futuro de seus filhos, avaliar os riscos dos seus planejamentos, você precisa consagrar seu planejamento ao Senhor. Consagrar ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É o que diz Provérbios 16:3. Deus nos dá força e inteligência para corrermos atrás de todas essas coisas. E Ele, com certeza, irá abençoar nossos planos e objetivos se entregarmos tudo a Ele. Isso fez sentido para você? Então, escreva nos comentários o texto "Faz sentido". Lembra que eu disse que te mostraria a ferramenta que eu uso para fazer meus orçamentos? Essa ferramenta é a planilha de orçamento do Vamos Prosperar. Essa é a planilha que disponibilizo para os meus alunos do curso Liberdade Financeira Cristã e também é nessa planilha que eu faço os meus próprios orçamentos. Para baixá-la, basta acessar o primeiro link na descrição. A planilha é simples, já faz os cálculos automáticos e dá para você fazer orçamentos de vários meses, não apenas do mês corrente. É só acessar o primeiro link na descrição para baixá-la. Se gostou desse conteúdo, sugiro que assista ao vídeo Minimalismo Cristão. Acredito que o minimalismo poderá te ajudar a fazer planos que te conduzem a uma vida mais próspera e alinhada aos princípios bíblicos. Forte abraço, fique na paz de Cristo e até a próxima!